Bom, pessoal, antes da gente falar ali de sustentação, arrasto, ângulo de ataque e resultante aerodinâmica, a gente precisa ter em mente, tem que entender, na verdade, né, que não existem três forças agindo no aerofólio, tá? Resultante aerodinâmica, sustentação e arrasto. Existe apenas uma. E qual seria essa força? Nada mais é do que a resultante aerodinâmica. É porque matematicamente a gente faz uma decomposição dos vetores da resultante aerodinâmica em duas componentes, que seriam sustentação e arrasto, tá bom? Que L, né, que é lift, que vem do inglês lift, sustentação, e D de drag, que vem do inglês arrasto, tá? Mas a gente tem que lembrar que isso aí é apenas dois vetores que foram decompostos, entendeu? Para a gente chegar ao que realmente interessa, que é o que realmente vai atuar no aerofólio, que é a resultante aerodinâmica, entendeu? Então a força que está agindo, né, e tornando o nosso voo possível é a resultante aerodinâmica, que nada mais é do que a decomposição dos dois vetores, sustentação e arrasto, tá? Esses nomes foram criados aí para facilitar o estudo, tá ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse primeiro exemplo, nesse aerofólio aqui, ó. Nós temos aqui um aerofólio assimétrico. Por que ele é assimétrico? Bom, porque a corda, que é aquela linha reta, né, que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga, não consegue dividir o aerofólio em duas metades iguais. Vejam que a parte de baixo é bem menor do que a parte de cima, tá? Então, nesse caso aqui, olha, o deslocamento da aeronave seria aqui, ó, no sentido horizontal, tá? Ela não está subindo, ela está se deslocando reto horizontal, tá? Imagina a aeronave num voo reto horizontal. Você tem, obviamente, em sentido contrário, o vento relativo, né, atuando aqui sobre esse aerofólio, e veja que nós temos aqui, ó, o ângulo de ataque, ó, o ângulo formado aqui, ó. Esse ângulo formado entre a corda do aerofólio e a direção do vento relativo. Então vamos lá, vamos lembrar aqui mais uma vez das abreviaturas, ó. L de lift, sustentação, D de drag, que é o arrasto. Esse Azinho aqui significa alfa, que é o ângulo de ataque, né? Quanto o nariz do avião está para cima ou está para baixo. E nós temos realmente a força atuando no nosso aerofólio, que é a decomposição dos dois vetores, sustentação e arrasto, que é a resultante aerodinâmica. Ok? Agora, veja só que interessante. A gente já falou aqui que nós temos dois tipos de perfil. A gente tem perfil assimétrico, simétrico e semissimétrico, né? Então veja só, vamos ver o que acontece aqui, ó. Nesse caso daqui, nós temos um perfil assimétrico. Eu botei até a abreviatura aqui para vocês gravarem bem. Perfil assimétrico. Por que ele é assimétrico? Porque a corda do aerofólio não divide o perfil em duas metades iguais. Reparem que a parte de baixo é bem inferior à parte de cima, certo? Então, no caso do perfil assimétrico, se ele estiver voando, veja bem, com pequeno ângulo de ataque, ele vai produzir uma pequena sustentação, tá? Ele não está voando com ângulo de ataque acentuado, né? Ele estaria praticamente aqui, ó, nivelado, né? Não tem ângulo de ataque aqui, positivo nem negativo, mas vocês vejam que no perfil assimétrico ele produz uma pequena sustentação, ok? Agora, na mesma situação, veja só, agora nós temos um perfil simétrico. Perfil simétrico por quê? Porque ele é dividido por uma corda por duas metades iguais, tá? Então, no perfil simétrico, veja que nós temos a direção do voo reto horizontal, nós não formamos aqui nenhum ângulo de ataque, e veja que o vento soprando em sentido contrário não produz sustentação. Por que não produz sustentação? Porque não há diferença de pressão entre o intradorso e o extradorso. Por que não há diferença de pressão?
simplesmente porque as duas metades são iguais. Então isso aqui não vai ocasionar uma diferença de pressão entre a parte inferior e a parte superior, ou seja, entre o intradorso e o extradorso, ou entre a câmara inferior ou câmara superior, como também é chamado, tá bom? Então, se não há, veja bem, se não há diferença de pressão, não há sustentação, isso no perfil simétrico, ok? Isso é para o perfil simétrico. Neste caso aqui, como não há ângulo de ataque, certo? Reparem que ele não produz sustentação. Mas já no perfil assimétrico, nós continuamos a ter, olha, a diferença de pressão, lembrando que em cima, devido ao escoamento do ar ser mais rápido, nós temos uma pressão baixa. E embaixo da asa, no intradorso, por essa parte aqui, ó, ser quase que reta, a curvatura ser menor, né, do que na parte superior, nós temos aqui uma pressão alta. E nós temos que lembrar que a tendência dessas pressões aqui, tanto a alta quanto a baixa, a tendência é da pressão alta passar para a área de baixa pressão, tá? Isso vai ser explicado em arrasto induzido mais para frente, tá bom? O turbinamento de ponta de asa é por isso, é pela tendência do ar de alta pressão na parte de baixo, ou seja, no intradorso do aerofólio, tentar passar para a área de baixa pressão. Vai gerar aqueles vórtices aqui. Estabilizador vertical da aeronave. E vamos lembrar que tanto o estabilizador vertical quanto o estabilizador horizontal, eles têm perfil simétrico, ok? Isso aqui seria a representação deles olhando de cima, né? De cima para baixo. E aqui você olhando de lado, né? Ou seja, o estabilizador horizontal ele tem perfil simétrico, tá? E o estabilizador horizontal também possui perfil simétrico, ok? Eles são divididos por uma corda em duas metades iguais. Agora tem um detalhe aqui importante, pessoal, que vale a pena a gente lembrar, ou a nível de curiosidade também, que o que acontece? Bom, a gente já sabe que na asa a gente tem uma resultante aerodinâmica, né? Que a gente encontra essa resultante aerodinâmica dos dois vetores, melhor dizendo, né? Sustentação e arrasto. Mas aí como é que fica essa questão? Porque se eu falei que no perfil simétrico, né? Você tem a corda, aqui, perfil simétrico, você tem a corda, né? E dependendo do ângulo que o vento relativo esteja passando nele, ele não produz sustentação. Então, como é que ficaria a questão do estabilizador horizontal dos aviões? Ele não produz sustentação? Não, não é isso. O que acontece é que a gente tem uma coisa chamada upwash e downwash. Pô, mas o que é isso? Olha só, o vento relativo ele não é sempre contrário ao movimento de deslocamento do móvel, no caso aqui do avião, né? Então ele vai vir, como aqui a gente tem a curvatura, ele vai acompanhando a curvatura do perfil e ele vai descer. Então a camada de vento vem, aqui também vem acompanhando e vai descendo e assim por diante, certo? Ele vai indo e vai descendo. Só que aqui nós temos o upwash, por quê? Porque o vento está batendo aqui, o vento relativo está subindo, por isso que é up, né? Porque ele está saindo, subindo. Mas quando ele desce, ele atinge aqui, ó, o estabilizador horizontal, normalmente de cima para baixo, tá? De cima para baixo, aqui é o downwash, tá? Nada mais é do que o vento, quando ele desce, aqui na parte de trás da asa, né, no bordo de fuga, né, ele desce com certo ângulo. Então ele atinge o estabilizador horizontal com um ângulo negativo. Por que negativo? Porque ele acerta aqui o estabilizador horizontal de cima para baixo, ou seja, do extradorso para o intradorso. Então a sustentação aqui no estabilizador horizontal é negativa, tá? A sustentação aqui, ó, é para baixo, tá? Por quê? Porque o avião ele tem a tendência natural de querer picar, de abaixar o nariz. Então, para que ele tenha uma estabilidade correta em voo, você precisa trimar ele, né? E deixar o estabilizador horizontal
de uma forma que ele produza sustentação negativa, ou seja, para baixo, para compensar essa tendência do avião de afundar o nariz. Ok? Então aqui nós temos o upwash, que é o vento subindo, batendo aqui no bordo de ataque. Ele sobe, acompanha a curvatura do perfil e desce, né? E quando ele desce, ele atinge aqui o estabilizador horizontal de cima para baixo. Quando você atingir ele de cima para baixo, a sustentação é negativa, tá bom? E isso vai depender de alguns fatores. Entre eles, eu poderia dizer que o ângulo de incidência da asa, né, que a gente já deu uma olhadinha nisso, né? O ângulo de incidência da asa, o ângulo de ataque da asa também vai influenciar, ok? O ângulo do downwash, ou seja, o ângulo que ele vai atingir o estabilizador horizontal, e o próprio ângulo de incidência do estabilizador horizontal, tá bom? Então é só para deixar claro que aqui na empenagem do avião, a empenagem é composta do plano estabilizador vertical e horizontal. Então, aqui, né, no estabilizador vertical e no estabilizador horizontal, nós temos um perfil simétrico, tá? Como a gente pode ver aqui no desenho, porque ele é dividido por uma corda em duas metades iguais, ok? Diferentemente do aerofólio. Lembrando que nós temos também asas, né, com aerofólios assimétricos, né? Simétricos e assimétricos. Bom, agora vamos dar uma olhadinha aqui no ângulo de ataque positivo. Bom, o ângulo de ataque a gente já sabe, né, que é o ângulo formado entre a corda do aerofólio e a direção do vento relativo, certo? Aqui está o nosso ângulo de ataque. O que acontece? Ó? No ângulo de ataque positivo, a sustentação vai ser positiva, independentemente do aerofólio, seja ele um perfil assimétrico ou perfil simétrico, tá? Aqui nós temos um perfil assimétrico, mas se fosse também um perfil simétrico, né, aumentando-se o ângulo de ataque, ambos vão produzir sustentação positiva, tá bom? Qualquer que seja o tipo de perfil, tá? Agora, e o ângulo de ataque nulo? Bom, o ângulo de ataque nulo é esse aqui, ó. Num perfil assimétrico, ou seja, aquele que não pode ser dividido por uma linha reta em duas metades iguais, é um perfil assimétrico. Veja só, nós temos aqui, ó, o vento relativo está incidindo aqui na direção da corda. Então, no perfil assimétrico, ele vai gerar um pouco de sustentação, tá? Pouca sustentação no perfil assimétrico. Porém, já no perfil simétrico, olha aqui, ó, reparem que ele não produz sustentação, tá? Ele não produz sustentação. Eu estou falando do ângulo de ataque nulo, ou seja, não estamos formando nenhum ângulo de ataque aqui, ó. Não há ângulo de ataque, tá? O vento relativo está incidindo diretamente, tá, na posição da corda do aerofólio. Então, no perfil assimétrico, ele vai produzir um pouquinho de sustentação. Já no perfil simétrico, que é aquele que é dividido em duas metades iguais, ele não produz sustentação nenhuma, tá? Então esse é o ângulo de ataque nulo. Bom, agora, gente, vamos falar sobre o ângulo de ataque de sustentação nula, tá? Não é ângulo de ataque nulo, é ângulo de ataque de sustentação nula. O que acontece? Reparem aqui, ó, nesse desenho, um perfil assimétrico. Olha a direção do vento relativo. Veja que ele está formando um pequeno ângulo em relação à corda do aerofólio, tá vendo? É como se ele tivesse um pouquinho de nada para baixo, tá? E esse pouquinho de nada para baixo, esse ângulo que é formado aí, é o ângulo de sustentação nula, ok? Então, no perfil assimétrico, a sustentação é negativa, ligeiramente negativa. Já no perfil simétrico, ele não produz sustentação nenhuma. O ângulo de sustentação ali é zero, tá? No perfil simétrico, ok? E para terminar aqui, gente, a gente tem o ângulo de ataque menor que o ângulo de sustentação nula, ou seja, independentemente de qual tipo de aerofólio nós estamos referindo, seja ele um perfil simétrico ou assimétrico, ele vai produzir uma sustentação para baixo, uma sustentação negativa, porque veja bem, o vento relativo está vindo, está incidindo sobre o extradorso e ele está formando um grande ângulo de ataque aqui, ó, em relação à corda do aerofólio, tá bom? Então, nesse caso, a sustentação é negativa, independentemente do perfil, seja ele um perfil assimétrico
ou simétrico, tá bom? E normalmente ele é utilizado em voo em dorso, né? Quando o avião voa invertido, de cabeça para baixo, entendeu? Então esse é o ângulo de ataque menor que o ângulo de sustentação nula, ok? Onde a sustentação vai ser negativa para qualquer dos perfis, seja ele simétrico ou assimétrico, ok?